és santo, Senhor. Jesus, a tua igreja te adora, Senhor.
João capítulo 2, diz assim o texto: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai, nós te damos glória, Senhor, e te agradecemos por mais uma vez estarmos diante da tua poderosa palavra. A tua palavra, Senhor, é o que nós precisamos, é a nossa necessidade para hoje, Senhor. Basta uma palavra e tudo pode mudar. Por isso, Senhor, nosso coração está aberto para que a tua semente, que é a tua palavra, seja plantada em nossos corações. Que tudo seja para a glória do teu nome. Que este mês de dezembro seja o melhor mês da nossa história até aqui. É o que nós declaramos, Senhor, pelo poder da tua palavra e no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paulo escreveu em Romanos 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho, verso 17, ele diz, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E é por isso que está escrito: o meu justo viverá pela fé. Fé, ela vem de um termo que significa fidelidade. Ter fé é ser fiel à palavra de Deus, é ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. O que é ser fiel? É crer, é acreditar, é viver por aquilo ali que está escrito. E o Evangelho, ele é, sobre todas as coisas, um anúncio de que Cristo é o Salvador. A espinha dorsal do Evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Porém o Evangelho, ele também é ensino para as demandas da vida. Ele traz ensinamentos para o relacionamento interpessoal, familiar, para crescimento pessoal, para relacionamentos profissionais. Você encontra na palavra de Deus, nos evangelhos, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, as respostas para tudo o que precisas. Nós encontramos. Mas a espinha dorsal do evangelho é que Jesus vive, que Jesus morreu por nós, que Jesus ressuscitou, foi glorificado, e que a palavra que nos é dada é: arrependam-se, pois o reino de Deus chegou, é chegado, está vindo. Essa é a palavra. Quando o Pentecoste desceu, o Espírito de Deus desceu no Pentecostes, em Atos 2, Pedro começou a pregar e ele não pregou outra palavra senão essa. Ele disse: o que eu vim anunciar é Jesus Cristo, que ressuscitou.
que esteve entre nós, nós somos testemunhas oculares, habitou entre nós, veio pelos seus, os seus não o receberam. Vocês o mataram, o crucificaram, o prenderam no madeiro, mas Deus o ressuscitou, fazendo dele soberano sobre todas as coisas, o soberano dos reis da terra. E ele foi falando de Jesus, ele não falou de outra coisa, ele foi falando de Jesus. A espinha dorsal do Evangelho é Cristo, falado, proclamado e vivido. Por isso que uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que exala o bom perfume de Cristo, uma igreja que caminha nos passos de Cristo. Aquele que afirma estar nele caminha, anda como ele andou, por onde ele andou. Isso é fé, isso é fidelidade, é você olhar para tudo que Jesus ensinou e dizer: essa verdade é para mim, essa vida eu quero para mim, esse ensinamento eu quero me submeter a isso. E Pedro foi falando de Jesus, e foi falando, e as pessoas foram ficando angustiadas, foram ficando temerosas, porque elas foram reconhecendo as suas mazelas, e no final elas disseram: tá, e o que nós fazemos então? Qual é a nossa atitude para que a nossa vida seja salva, para que nós alcancemos essa misericórdia? Pedro disse: creiam, arrependam-se e creiam, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Essa é a espinha dorsal. Como igreja, nós temos muitos desafios, e o Senhor nos dá muitas palavras para vencermos esses desafios. Nós temos desafios familiares, profissionais, desafios da vida nessa terra, de situações que a gente precisa resolver aqui. E glória a Deus quando Ele nos dá palavras que tratam especificamente de assuntos que é do cotidiano. Amanhã você tem uma decisão para tomar, e talvez você esteja esperando uma resposta do Senhor, uma sabedoria da palavra de Deus. No Evangelho você encontra isso em nome de Jesus. Na quarta-feira aqui eu preguei sobre os estágios da vida de alguém que é ungido, de alguém que tem a unção do Espírito sobre a sua vida. E falamos especificamente de situações onde nós passamos no dia a dia, no cotidiano. Glória a Deus quando o Senhor dá isso. Só que nos últimos dias, eu tenho sentido no coração um desejo de estudar, de ler, de meditar e de falar para a igreja sobre a ressurreição de Cristo e a volta do Senhor Jesus. Tenho sentido essa necessidade de falar mais, e eu creio que isso é algo do Espírito. E analisando a igreja de Cristo, nós percebemos que essas mensagens, elas estão se tornando novamente mais fortes, elas estão voltando com mais força, porque o Espírito Santo está preparando a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. E por que a gente tem que pregar isso? Porque a igreja esqueceu? Porque as pessoas não sabem? Não é esse o caso. Talvez de tudo que eu vou falar aqui para você, a maioria das coisas você já sabe, é a nossa base. É a base do Evangelho. Nós estamos no Evangelho por quê? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus, então estamos salvos. Não é acrescentar um conhecimento novo, não é esse o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo é devolver à igreja, é a igreja passar novamente a sentir a alegria, a esperança, a expectativa, a mão voltar a suar, o coração voltar a bater mais acelerado, quando nós ouvimos que o nosso Senhor está vindo, quando nós ouvimos que o nosso Senhor está se preparando para vir buscar. Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que tem ouvidos, aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O livro de Apocalipse termina com o Senhor dizendo: aquele que escreve estas palavras declara: eis que venho em breve,
É Jesus falando, é Jesus. O livro de Apocalipse, tem muita gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse, mas no início do livro está escrito que é motivo de felicidade para aquele que lê as palavras escritas naquele livro, porque aquele livro é a revelação do próprio Jesus Cristo, declarando que Ele virá. Ele termina dizendo, aquele que escreve diz, vem, e nós, quanto igreja, dizemos, vem Senhor Jesus. Nos alegramos com isso, voltar a encher o coração, porque é isso que nos dá paz, é isso que nos dá alegria. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo está ansioso, depressivo, oprimido. Essa é a doença do nosso século, a doença da nossa geração é a ansiedade, a depressão, a síndrome do pensamento acelerado. Nós nunca vivemos uma geração tão próspera. Nunca houve na história da humanidade uma geração tão próspera, com acessos a tudo o que há de bom, como a nossa. Há 30 anos atrás, carro era coisa de gente muito rica. Hoje qualquer pessoa compra um carro, paga em 180 vezes, gasta 70%, 80% do seu salário, mas tem um carro. Televisão, micro-ondas, geladeira, eletrodomésticos, casa própria, minha casa, minha vida. Uma geração que tem acesso, uma sociedade que tem acesso. As crianças, qualquer criança, por mais pobre que seja, ela tem acesso a videogame, a jogos eletrônicos, a internet. Uma geração que pode ter tudo que os seus olhos têm vontade de ter. Porém, também nunca vivemos uma geração tão angustiada, tão depressiva, tão suicida, tão doente quanto a nossa geração. Por quê? Porque isso que o mundo está oferecendo não nos traz paz, não nos traz a alegria que nós achávamos que traria. O que nos traz paz, o que nos traz alegria, o que nos dá esperança é saber que o nosso Redentor vive. O mundo não sabe disso, e por isso o mundo está do jeito que está. Por isso o mundo precisa ouvir falar do Evangelho. Isso é um fato. Agora, o grande problema é que isso está entrando na igreja, e é um absurdo. Isso está entrando na igreja. O povo de Deus, ansioso, angustiado, depressivo, o povo de Deus, porque está perdendo o foco, está perdendo o alvo, está colocando os seus olhos naquilo que o mundo também está colocando, está colocando a sua esperança. Ah, você diz, eu não posso ter nada. Você pode ter todas as coisas, o Senhor abre portas, você usufrui de tudo. O problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas te terem. E isso está acontecendo dentro da igreja. Paulo escreveu que a nossa esperança não está em colocar os olhos, em fixar os olhos naquilo que é transitório, naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Por isso fixo os meus olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Se você fixar os seus olhos naquilo que é transitório, você vai ver aquilo que é transitório sendo corroído, se desgastando, estragando, e você vai ficando ansioso, e você vai ficando agoniado, porque aí você nem terminou de pagar ainda, tem que comprar um novo, e é dívida sobre dívida, e é confusão sobre confusão, e é angústia sobre angústia, porque os teus olhos estão naquilo que é transitório e não naquilo que é eterno. Ontem eu vivi essa experiência caminhando, estava caminhando e de repente comecei a olhar para os céus, e o Senhor me fez entender esse verso. Olhei para os céus, ensolarado,
Ontem a cidade movimentada, tinha alguns parapentes, né, voando de parapentes, uma imagem linda. E aí, enquanto eu comecei a olhar para aquilo, vendo as nuvens, os caras voando e olhando a beleza daquilo, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: fixa os teus olhos agora naquilo que é eterno. Não fixa naquilo que é transitório, porque o parapente é transitório, as nuvens são transitórias, toda a criação é transitória, mas fixa naquilo que é eterno. Eu comecei a olhar e imaginar Jesus Cristo vindo com poder e grande glória nas nuvens. Comecei a imaginar como será o dia que Jesus virá. Todo olho verá, as nações da terra se lamentarão e se dobrarão diante dele, quando ele vier nas nuvens, diz a palavra, com poder e grande glória. Eu comecei a ter essa visão de como será. Sabe qual foi o resultado? Uma alegria indizível, uma paz que tomou o coração, e tudo que era coisa que eu vinha pensando no meio do caminho, porque a nossa mente hoje é assim, nós hoje estamos pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não fazemos nada. É o mundo carregando a nossa mente de lixo. Mas por algum tempo, quando eu entrei nessa dimensão, meu irmão, eu voltei até em casa, parecia que eu não estava nem caminhando, parecia que estava flutuando, porque os olhos estavam fixos naquilo que é eterno. Fixe os teus olhos naquilo que é eterno. Jesus Cristo vive, Ele cuida de você, Ele tem compromisso com você, a tua vida está nas mãos dEle, não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Ele permita. Você tem muito mais valor do que tudo aquilo que é transitório. Foi Ele quem declarou essa palavra, e se você botar os teus olhos no Senhor, meu irmão, nenhum mal você temerá. Ainda que as coisas à sua volta estejam terríveis, a Bíblia diz: lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele. Quando o coração estiver angustiado, olha para Jesus. Quando a ansiedade bater, olha para Jesus. Quando as dificuldades surgirem, elas sempre surgirão. Neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Quem é que tem bom ânimo? Quem olha para Jesus, porque Ele disse: eu venci. Olha para Ele e você vai ver um vencedor. Olha para Ele e você vai ver alguém que venceu. Olha para Ele, e vendo Ele, meu irmão, você vai entender que nele você também é mais do que vencedor. E aí as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar a caminhar. Você vai ter equilíbrio emocional para tomar decisões, não agir mais no impulso, não agir mais no erro. Isso é um presente que o Senhor deu para a igreja, só que a igreja precisa estar focada nisso. A nossa maior alegria é saber que Jesus Cristo ressuscitou, é saber que Jesus voltará. Isso nos dá esperança. Podemos estar cercados por tropas, por problemas, por dificuldades, mas nós sabemos que olhando para Ele, Ele nos salvará de todas as coisas. É isso que a palavra nos ensina, e esse texto fala muito sobre isso. Ele aponta, ele é um texto profético, ele fala do casamento. Eu preguei aqui há uns 2 domingos atrás, sobre o pai que enviou um servo para buscar a sua noiva, uma noiva para o seu filho. É o Espírito Santo que está na terra preparando a igreja para o encontro, preparando a igreja para esse dia. E esse texto ele começa falando sobre isso, que no 3º dia houve uma festa de casamento. Aqui tem alguns ensinamentos. O que o texto está dizendo? Nunca despreze o que a Bíblia fala. Nunca despreze uma palavra, uma sentença, uma vírgula, porque tudo tem uma razão. O texto começa dizendo que no 3º dia houve uma festa de casamento. Por que 3º dia? Quais eram esses 2 dias anteriores? Esses 2 dias anteriores foram os dias que Jesus começou a escolher os seus discípulos. Foi o dia que o Senhor Jesus começou a escolher aqueles que andariam com Ele: André, Filipe, Simão, Natanael. Jesus passou os 2 dias anteriores escolhendo eles. E aí no 3º dia, Jesus estava com eles e houve essa festa de casamento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando a gente toma uma decisão de andar com Cristo,
não demora muito tempo para nós percebermos que nós tomamos a melhor decisão da nossa vida. Quando nós decidimos andar com o Senhor, não leva muito tempo para nós começarmos a experimentar e ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida. É uma regra geral? Não. Tem muitas pessoas que estão no Evangelho porque viram alguma coisa poderosa e sobrenatural e tiveram que se render, não há outra explicação, é Deus, então eu quero viver, só pode ser Cristo. Tem pessoas que começaram desse jeito, foi o meu caso, por exemplo. Houve uma manifestação de Deus na minha vida e eu logo disse, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porém, não é uma regra geral, existem outras pessoas que tomam a decisão de andar com o Senhor e não acontece nada. Aparentemente não acontece nada. Não sentiu um arrepio, não viu nenhum poder sobrenatural, não viu nada acontecendo, mas no seu coração desejou, eu quero andar com o Senhor Jesus. Não aconteceu nada por enquanto, mas vai acontecer. Glória a Deus pela sua vida, porque você é alguém que não está vivendo por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. E o Senhor disse, bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Se creres, verás. Não é se veres, terás fé, é se creres, verás a glória de Deus. Então, meu irmão, pode ter certeza, breve, muito breve, você vai ver algo poderoso do Senhor se manifestando na sua vida, algo que vai mudar a tua história, a glória do Senhor se manifestando e você contemplando que o Senhor é poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa. O mais importante é tomar a decisão. Os discípulos tomaram a decisão, eu vou andar com Cristo, nós vamos andar com Ele. Negaram-se a si mesmos, tomaram a decisão e começaram a andar. 3 dias depois, eles estavam num casamento com o Senhor Jesus. Agora esse 3 dias também é profético, também aponta para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Existe uma profecia em Oséias capítulo 6 verso 2, que diz que depois de 2 dias, Ele nos dará a vida, e ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos com Ele para sempre. Depois de 2 dias Ele nos restaurará a vida, nos dará a vida, e ao 3º dia nos restaurará para que vivamos com Ele para sempre. Oséias não está falando de dias, Oséias está falando de milênios. Pedro explica, um dia para nós é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Oséias está apontando para um tempo profético. O que a palavra está dizendo? Que no 3º milênio, o Senhor nos restaurará para que vivamos com Ele para sempre. Quando é que começou o 3º milênio? Alguém sabe? Dia 1º de janeiro de 2001. Quando é que termina? Dia 31 de dezembro de 3000. Nós estamos vivendo esse tempo. O tempo onde, ao soar da última trombeta, a qualquer momento, como Jesus falou, talvez você diga, mas pode ser no ano 3000, eu nem vou estar aqui, é verdade, mas você sabe quando você vai partir daqui? Você sabe? Alguém pode datar o dia da sua partida? Semana passada ainda o pastor Tom tomou um susto, está lá, bem saudável, está aqui dentro da igreja, o Senhor o resgatou, mas chegou numa UTI, quase a óbito, gravíssimo caso, porque nós não temos controle com a nossa própria vida, a qualquer momento. Por isso Jesus falou, vigiem, orem, estejam preparados. E aí você diz, tudo bem, eu creio, eu entreguei o meu coração, aconteça o que acontecer, eu estou salvo, é verdade. Mas e quem precisa ouvir o Evangelho? Nós já estamos vivendo o último momento, o relógio está correndo aceleradamente. Jesus falou, nos últimos dias os dias serão abreviados. Você já prestou atenção na celeridade do tempo? Isso tudo é a palavra se cumprindo. Nós estamos nessa terra para pregar o Evangelho. A tua família tem que ser salva, os teus amigos precisam ouvir o Evangelho. Jesus falou que o Evangelho deve ser pregado por toda a terra, a todas as pessoas. Essa é a nossa função enquanto igreja. Agora entenda, meu irmão, nós já estamos vivendo esse tempo.
dia 29 de novembro agora, completou 70 anos da Constituição de Israel como nação novamente. E a profecia diz que essa geração verá a volta do Senhor. 70. Aí você diz, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. É verdade, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas existem sinais. O Senhor deixou sinais, e esses sinais é para nós entendermos que a igreja precisa se preparar, levantar-se, botar a sua roupa, ficar pronta, ser ataviada, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai bater as portas e todo olho o verá. E o nosso papel agora não é ficar parado, não é ficar desesperado, não é cruzar os braços, é sair a pregar o evangelho com a vida que nós vivemos. Por isso que nos últimos dias Jesus falou, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais, porque nós vamos pregar muito mais do que com palavras, nós vamos pregar com o nosso estilo de vida, usando aquilo que nós cremos como uma manifestação na terra. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Jesus conta aquela parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas. E Jesus disse que todas dormem, só que à meia-noite se ouve um grito, o noivo vem. Você sabe o que é a meia-noite? É o primeiro minuto de um novo dia. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, bem cedo, diz a palavra. Sabe o que isso aponta? Eu não creio que Jesus chegará no final do terceiro milênio, eu creio que nós já estamos vivendo os primeiros segundos, os primeiros minutos, e olhando para Jesus Cristo e o método como Ele age, meu irmão, a qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento. Aproveita o tempo que você tem, fala do amor de Deus, fala do Evangelho, viva o Evangelho, porque você não vai se arrepender da tua fidelidade. Ele diz, a minha recompensa está comigo, e quando eu vier eu darei a cada um. A minha recompensa está comigo. Está na hora, meu irmão, da igreja começar a entender isso, a viver isso, a se alegrar novamente com isso, a gerar a expectativa. Falar do Senhor Jesus, viver o Evangelho. Ao terceiro dia, houve uma festa de casamento. Vê que na Bíblia nada é sem sentido, tudo ensina, tudo aponta. Que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para você ler a palavra do Senhor e as letras saltarem e trazerem vida para você, e através de você fluir rios de água viva, como Jesus Cristo assim ensinou. E ali estava a mãe, e ali estavam os discípulos. Sabe o que significa isso? Família, amigos. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. A tua família vai estar com você naquele dia. Dá tempo, corre que dá tempo. Não desiste de orar, não para de acreditar, não ache que não tem mais jeito. Vai dar tempo. Meu pai costumava pregar um texto em Jó que diz que por causa da santidade e da pureza que há nas tuas mãos, o Senhor livrará até aquele que não é inocente. Pregue a palavra. Você vai ver que tudo que você semeou, quando nós chegarmos diante dele, você vai olhar para os lados e vai ver os frutos. Porque o que nós vamos levar para dessa terra, meu irmão, é aquilo que é eterno e não aquilo que é transitório. O que nós vamos levar para dessa terra, meu irmão, são os frutos que nós semeamos no reino de Deus. E você receberá cada recompensa daquilo que você semeou. É tempo da igreja começar a dizer: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. A qualquer momento o noivo vem, o Espírito e a noiva declaram: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale. Não perca as oportunidades. Eu estou vendo ali a Júlia. A Júlia tem um projeto que eu acho lindo, que chama-se Café com Bíblia. Junta as amigas do grupo social. A maioria não vai à igreja, algumas vão, outras não. Mas a ideia é ter comunhão, celebrar, conversar, bater papo com Bíblia. Glória a Deus por isso. Errado é a igreja que se junta café com fofoca, aí é complicado. Futebol com palavrão, aí é complicado demais. Não, nós podemos fazer todas as coisas com a Bíblia, todas as coisas com a palavra dentro de nós,
todas as coisas pregando o Evangelho, aproveitando cada oportunidade. A Bíblia diz: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite, viva, a tua família vai estar lá, os teus filhos estarão lá, os teus parentes estarão lá, os teus amigos. Jesus estava no casamento, os discípulos estavam ali, todos estavam lá, como todos os seus também estarão. Todos aqueles que Jesus amava, que eram parte da sua vida, estavam nesse casamento. Você também estará naquele dia, no grande banquete de casamento, com todos aqueles que você ama. É uma verdade do Evangelho. E aí o texto diz uma coisa muito curiosa. O texto vai dizer que Maria disse para Jesus que o vinho havia acabado. Maria viu que o vinho acabou, o vinho da festa, o motivo da alegria, onde as pessoas estavam celebrando o casamento, o vinho acabou. E Maria chega para Jesus e diz: o vinho acabou. E o texto, na tradução portuguesa, ele comete um erro grave. Eu gosto muito de ler a NVI. As pessoas perguntam por que eu leio a NVI, porque a NVI, ela, em muitos textos, ela é mais fiel ao original. Ela comete erros também, mas ela é mais fiel ao original. Na minha tradução diz que quando Maria disse a Jesus que o vinho havia acabado, Jesus disse: mulher, o que temos nós em comum? Talvez na tua tradução diga assim: mulher, o que tenho eu contigo? É grosseiro esse erro. E por muitas vezes eu ouvi mensagens e pessoas tentando explicar, baseado na tradução em português, e nenhuma fecha, porque não combina com Jesus. Você acha que Jesus, o mestre do cavalheirismo, da honra, ia chegar para a própria mãe e ia dizer: mulher, o que eu tenho eu contigo? Combina com Cristo isso? A Bíblia diz que Jesus nasceu debaixo da lei para cumprir toda a lei, não pecou em um traço da lei, por isso ele nos justificou. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Aí Jesus, que está vindo para cumprir a lei, olha para a mãe dele e diz: mulher, o que eu tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? Na minha versão diz: o que temos em comum. Só que aqui já começa a dar uma pista. Na versão original, Jesus está dizendo: mulher ou mãe, porque a palavra pode ser a mesma. O que temos nós em comum com essa gente? Quando ela chega e pergunta para Jesus, diz para Jesus: acabou o vinho? Ele diz: mãe, o que temos nós em comum com essa gente? Aí você começa a entender. Porque Jesus estava na Galileia, Galileia dos gentios, e a Bíblia diz que ele veio para os seus. Ele mesmo disse certa vez: eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Foi isso que ele fez enquanto ele estava na terra, e a sua morte trouxe os gentios, porque Israel endureceu o seu coração, e por isso a salvação veio até nós. Mas não é para nós nos orgulharmos em relação a isso, porque Deus endureceu o coração deles, mas também agirá com misericórdia com eles, como agiu conosco. Jesus, certa vez, um rico insensato chegou para ele e disse: mestre, mande que o meu irmão divida a herança comigo. Jesus olhou para ele e disse: por quem me constituiu juiz entre vocês dois? Combina mais com Cristo agora, né? Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, Jesus falou, porque a vida de um homem não constitui na quantidade dos seus bens. E aí ele começa a contar uma parábola sobre o rico insensato, que a sua terra produziu muito, e ao invés de ele repartir, ele quis acumular. E aí a parábola termina dizendo: insensato, essa noite te pedirão a tua alma, o que você juntou para os céus? O que você juntou para o reino de Deus? Porque assim acontece com aquele que junta para si, mas não ajunta para o reino de Deus. Não serve, não ajuda pessoas, tudo é seu, tudo é egoísmo, tudo é egocentrismo. Então Jesus estava dizendo: o que temos nós em comum? Porque ele estava num casamento, só que Jesus ali estava vivendo algo interessante. A ansiedade, o temor, o frio na barriga de alguém que iria começar algo poderoso e
público. Jesus estava numa condição 100% humana. Quando ele foi para o Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada, numa angústia de morte. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque eu não estou suportando, contudo seja feita a tua vontade. Jesus ali estava demonstrando o quê? As fragilidades humanas. Por isso que você pode confiar nele, porque ele sabe exatamente a dor que você está sentindo. Ele viveu a dor que você está sentindo. Ele sabe o que você sentiu, o que você sente. E naquele momento ele estava naquela situação. Uma grande coisa precisava acontecer, algo poderoso aconteceria, e ele estava preterindo, estava dando aquela postergada, como eu e você já fizemos. Quantas vezes talvez você ficou sabendo que tinha algo grande para fazer? Se eu te chamar agora para fazer uma oração aqui, dizer: ó, daqui 5 minutos você vai vir fazer uma oração aqui. Talvez a tua mão vai suar, talvez você vai dizer: não, mas não, o que eu tenho em comum? Não é agora ainda, calma. Não precisa agora. Não é agora o momento. Até hoje, às vezes, estou pronto para pregar a palavra, o louvor está adorando, eu digo: Senhor, mais 5 minutos, Senhor, deixa esse louvor adorar mais 5 minutos, mas não é porque não tem a palavra, não é porque não tem unção, é porque na hora a estrutura humana, ela é afetada pelos anseios, pelos temores, pelos medos. Jesus passou por tudo isso. Qual é a diferença de Jesus? É que Jesus não fugiu de nada disso, então não fuja também. Porque diante dos teus anseios, dos teus temores, dos teus traumas, diante dos desafios que serão propostos para você, não é na tua força, é na força do Senhor, e o poder dele se aperfeiçoa, é na tua fraqueza, é o que diz a palavra do Senhor. Portanto, entenda, você está ungido, você está capacitado, o gigante pode ser grande, o desafio pode ser grande, mas você vai enfrentar, e quando você enfrentar, você vai ver que a glória do Senhor se manifestará. Tudo que você precisa já está dentro de você, o Senhor já te deu. Tudo. Jesus ali estava naquele momento, era um momento, mas ele não correu. Às vezes o Senhor nos pega de surpresa. Eu tive a felicidade ou a infelicidade, não sei, depende do ponto de vista, de viver a mesma experiência. Eu já falei muitas vezes aqui de quando o Senhor me chamou, um domingo à noite o Senhor disse: eu vou fazer de você um pregador, alguém que nunca tinha lido a Bíblia. Daquele dia em diante o Senhor começou a dar palavras. Na quinta-feira posterior ao domingo, eu preguei a primeira mensagem. E sabe como é que foi? Eu fui para um curso de discipulado que havia na igreja, para aprender, começar o beabá. Quando eu cheguei no curso de discipulado, uma mulher, pastora Arlete, louva a Deus pela vida dela, ela chegou para mim e falou: hoje você vai pregar. Eu digo: não, está ficando doida? Você vai pregar, Deus vai te dar a palavra. Você vai... Não, pastor Arlete, não, você vai pregar. Quando eu vi, eu estava pregando. E como a força não é minha, do Espírito, o Senhor fez o que tinha que ser feito. Não refute, não corra. Se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando o Senhor te chamar, vai. Quando o Senhor abrir a porta, entra. Quando o Senhor te der uma oportunidade, aproveite. A oportunidade será maior do que a tua capacidade, não tenha dúvida disso. A porta será grandiosa, o medo virá, mas você vai entrar, e o Espírito Santo vai te capacitar, e o Espírito Santo vai te consolidar. O Senhor vai fazer. Não corra dos desafios que o Senhor vai te dar. Como é triste isso, como é ruim isso. Às vezes a gente chama alguém para fazer algo: não dá, não vou fazer, mas não é porque não pode, é porque deixou aquele medo inicial travar. O Senhor vai com você. Tanto é que Maria, quando Jesus fala: o que temos nós em comum, Maria nem responde. Maria sabia, ela era mãe, ela conhecia, ela sabia que Jesus estava passando por aquela transição, o seu ministério ia começar, o poder de Deus ia começar a agir, ele estava começando a viver, ia começar naquele momento a viver aquilo que ele se preparou para viver durante 30 anos, você acha que não ia haver tensão? Você estuda, você se prepara, você se forma, você investe em você durante muito tempo. Quando você está pronto, que a oportunidade surge, não aparece a tensão também? Uma monografia que você vai apresentar, um produto que você vai vender, você sabe de tudo, você conhece ele, mas chega na hora de apresentar,
para uma banca, para alguém importante, você sua as mãos, mas não tenha medo, o Senhor está com você, e no final Ele vai te coroar de êxito. Tudo que você precisa, o Senhor te fará lembrar, Ele estará com você em todo o tempo. Faça isso. Maria não deu nem bola, ela foi nos serviçais e disse: tudo que Ele fizer, obedeça. Deixa eu abrir um parênteses aqui para agradecer, glorificar a Deus pela vida de todos aqueles que vieram antes de nós. Todos aqueles, e quando eu digo todos aqueles, eu não falo somente numa idade cronológica. Qualquer pessoa aqui dentro da igreja que tenha mais de 7 anos de convertido, eu agradeço, porque tem mais experiência do que eu tenho, tem mais vida com Deus do que eu tenho. Só que essa sua experiência, essa sua vida com Deus empresta credibilidade para o ministério, empresta legalidade, legitimidade, autoridade. Por isso nós louvamos a Deus por todos aqueles que vieram antes de nós. Por isso a nossa alegria, a nossa recompensa, a nossa gratidão se manifesta quando nós reconhecemos que nós não estamos plantando nada, nós estamos colhendo o que outros semearam. Jesus aqui era o Filho de Deus. Fica difícil falar esse tipo de palavra porque nós já temos Ele como o Rei dos Reis. Só que entenda, Jesus está começando um ministério com 30 anos de idade. É o filho da Maria e do José, Filho de Deus, mas homem para todos. As pessoas que o viam ficavam escandalizadas e não sabiam o que dizer. Como? Não é ele o filho da Maria? O seu pai não é o José? Os seus irmãos não estão entre nós? Como pode alguém falar o que ele fala, fazer o que ele faz? Era assim que as pessoas o enxergavam. Tinha unção, mas a unção precisa se manifestar depois que alguém abre a porta, depois que alguém envia, depois que alguém legitima, depois que alguém impõe as mãos. Paulo disse: não negligencie o dom que você recebeu dos céus pela imposição das minhas mãos. O que era isso? Alguém que veio anteriormente dando legitimidade. Maria, naquela sociedade, naquela comunidade, era quem tinha autoridade. Com a sua conduta ilibada, com a sua história de vida, ela chegou para os serviçais e disse: façam o que ele vai dizer. O que ela estava fazendo? Avalizando. A Bíblia diz: como pregarão se não forem enviados? Tem tanta gente se enviando, tem tanta gente que acha que foi chamado, mas não se sujeita a ninguém, não se coloca à disposição de ninguém, não é humilde, não é servo. O próprio Jesus Cristo precisou de aval para começar. Quem somos nós para achar que somos diferentes? Deus está comigo, eu vou porque Deus está comigo. Alguém te enviou? Não vai, porque você vai quebrar a cara. Espera o Senhor estabelecer alguém. O Senhor vai levantar alguém que vai reconhecer todo o dom que você tem, todo o talento que você tem, tudo que Ele te chamou para fazer. Você será enviado, você vai cumprir o protocolo celestial, e aí você terá êxito na tua missão. Isso é o que o texto ensina. Maria, ela disse: façam tudo que Ele ordenar. E aí a Bíblia diz que ele foi e viu 6 potes de água, que eram usados para purificação, e aqueles potes de água ele manda encher de água até a borda. Esses potes simbolizam você e eu. 6 é o número do homem. Deus criou o homem no 6º dia. Lá em Apocalipse diz que é necessário sabedoria, porque o número da besta é o número de homem, o número é 666, 6 é o número do homem. Então esses potes falavam do homem, o homem que estava debaixo da lei, o homem que estava debaixo da autoridade da lei, da sujeição à lei. A água, Jesus manda encher, para nos ensinar algo. O que a lei não é capaz de fazer, a graça é capaz de fazer. O que a água não é capaz de fazer, o sangue representado no vinho é capaz de fazer. Você pode estar até a borda de lei, meu irmão. Se você não tiver a graça, você não é capaz de nada. Você pode estar até a tampa de conhecimento. Se a graça não estiver junto com você, você não consegue vencer.
por isso que Paulo disse: nós fomos feitos, capacitados, como ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Jesus ia ensinar ali para aquele povo é o seguinte: a graça é suficiente. Ele enche até a borda, diz a palavra. Quando você enche até a borda alguma coisa, se você colocar qualquer outra coisa, o que acontece? O que acontece? Quem vive pela lei estava escravo de quê? Do pecado. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Jesus não substituiu a água por vinho. Jesus acrescentou ingredientes que transformou a água em vinho. 80 a 90% da composição do vinho é água. Jesus colocou ali mais composição. O que aconteceu? Transbordou. Para mostrar que a graça é o que nos basta. Nós somos salvos pela graça. Na nossa capacidade nós não conseguiríamos, mas na sua bondade Ele nos fez remidos e justificados com a graça do seu sangue que escorreu sobre nós. Até o próprio sangue, a sua composição, o plasma sanguíneo, 95% é água, é 55% da massa total do sangue. Jesus não substituiu a água por vinho, porque Ele disse: eu não vim substituir, um novo mandamento eu vos dou, eu vim acrescentar. Ele acrescentou. Houve ali a transformação e o apontamento para eu e você entendermos que nós somos salvos por essa justificação do sangue de Cristo, que simboliza o vinho, que hoje nós vamos beber e nos lembrar que nele nós estamos salvos, justificados, e que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre que você tomar desse cálice, lembre-se disso. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que é dado em favor de vocês para perdão do pecado. E aí a Bíblia diz que eles servem, manda servir, e o encarregado da festa, ele bebe, e ele vai ao noivo e diz: todos servem o melhor vinho no início, e depois que já beberam bastante, aí serve o inferior. Agora tu guardaste o melhor vinho para o final. Todo o ensinamento desse texto, a chave desse texto está: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E é isso que você tem que crer. Essa ceia, enquanto eu estava estudando ontem, o Espírito Santo estava me lembrando, me trouxe uma palavra. Esta ceia não é mais uma ceia, não é uma ceia para cumprir agenda, protocolo. Esta ceia é a última ceia de 2017, e nesta ceia o Senhor vai te dar coisas poderosas que fará dela a melhor fica para o final. O Senhor Jesus sempre no final faz algo melhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Você vai sair daqui com algo novo. Você vai sair daqui hoje com algo poderoso, algo maravilhoso. E assim será, meu irmão. Jesus falou, quando ele bebeu a última ceia, ele disse: bebam do cálice, porque é o meu sangue em favor do pecado, para perdão dos pecados. Agora não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês do vinho novo no reino de Deus. Irmão, eu não sei quantas ceias nós faremos, mas eu sei que a última será a mais poderosa. Eu sei que a melhor de todas vai ser aquela que nós bebermos com Ele. Hoje nós estamos bebendo entre nós. Naquele dia Ele beberá conosco o vinho novo do reino de Deus. É nisso que nós temos que crer. Se você crer nisso, a ansiedade vai embora, a angústia vai embora, o desespero vai embora, a alegria vem, a paz que excede todo o entendimento vem, a harmonia vem, o equilíbrio vem, porque quando você crer no Senhor Jesus, Ele tem compromisso com a sua palavra, e todas as promessas da palavra de Deus começam a se tornar reais na sua vida. Que você entenda isso. Esse mês
É um calendário correndo. É um ano que está acabando. Mas o Senhor guarda o melhor para o final. Esse mês de dezembro, eu quero declarar que será o melhor mês do nosso ano inteiro. Você será surpreendido pelo Senhor ainda esse mês. E você contará um grande testemunho. Você verá o poder de Deus se manifestando. A Bíblia diz que quando eles beberam, quando o vinho foi experimentado, ali se revelou a glória do Senhor Jesus Cristo, e os seus discípulos creram nele. Nos grandes testemunhos manifesta-se a glória do Senhor, e as pessoas crerão que existe um Deus poderoso, que faz infinitamente mais, faz poderosamente, e Ele faz aonde? Na sua vida. A sua vida é um grande testemunho, a sua vida é uma vida de glória ao Senhor. As pessoas no mundo buscarão o Senhor Jesus, porque verão a glória dEle resplandecendo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos levantar e vamos orar.